Bom dia a todos. É um prazer a gente estar junto novamente, falando sempre sobre as nossas possibilidades espirituais, conhecendo um pouco mais, mergulhando um pouco mais dentro do Espiritismo, que é uma fonte, um recurso que utilizamos para crescer. E hoje eu vou falar um pouco sobre afinidade, sobre necessidade. Então, a gente está sempre, de certa forma, transitando entre o prazer das afinidades e entre a necessidade de conviver. Porque, às vezes, a gente vai perceber que há convites que nós somos chamados a, e muitas vezes temos dificuldade de recepcioná-los bem, porque percebemos que gostamos muito de ficar ligado nos prazeres da afinidade. Então, falando um pouco sobre esse prazer da afinidade, a gente poderia pensar assim, que muitas vezes nós sentimos muito conforto em conviver com as semelhanças. A gente busca nos agrupar e gostamos, a gente até fala, a família não escolhe, e o resto a gente escolhe, os amigos a gente escolhe, né, as outras pessoas a gente escolhe, a gente tem esse sentimento. E muitas vezes a gente quer se agrupar com pessoas que pensam da mesma forma que a gente gosta de se agrupar com pessoas que são da mesma religião, né, que têm um gosto parecido, né, que compartilha das mesmas coisas que a gente gosta de dançar, né, a gente gosta de fazer alguma coisa do mesmo padrão, às vezes, que a gente vive, que se assemelha com o nosso tipo de padrão, né, com o mesmo tipo de diversão, né. Nós somos corintianos, então, né, nos encontramos ali. Nossa, já fez até assim, né? Vivemos esse compartilhamento, ou às vezes com comportamentos parecidos. Então, nós nos agrupamos também por comportamentos parecidos, né? Do que gostamos até de fazer. Né? Às vezes, até a fofoca. Fofoca é um comportamento parecido. Né? E, às vezes, nos agrupamos nos retroalimentamos a pessoas que também curtem fazer a fofoca. Tá? Então, a gente vai percebendo que, muitas vezes, a gente tem um certo prazer nessas afinidades. Né? E não tem nada de errado, é uma possibilidade, só que, muitas vezes, a gente vai perceber que nós temos dificuldades de mantermos relações com pessoas ou circunstâncias que nós não temos afinidade. Né? E aí a gente começa a ter um certo, vou chamar de desconforto, e esse desconforto, muitas vezes, promove uma certa repulsão, a gente quer deletar o outro, quer apagar, quer ver se tem um jeito do outro sair do nosso circuito mental ou físico, né? Então, a gente vai percebendo que, através desse prazer da afinidade, nós vamos podendo nos dar essa sensação de completude. Porque, claro, se eu penso, torço, faço, ajo, vivo certas circunstâncias, eu me sinto completo quando eu encontro meus parceiros, pessoas que também fazem. As minhas almas gêmeas, como a gente costuma chamar. Né? Muitas vezes a gente passa uma vida inteira buscando essa alma gêmea e cadê? Onde ela se escondeu? Que lugar? Né? Qual buraco? Onde eu encontro? Né? O que eu faço aqui para encontrar? E isso, às vezes, gera uma grande aflição. Então, a gente vai o quê? Navegando, né? Nós vamos navegando essa vontade nas similaridades. Então, a gente vai se vendo através das similaridades e se sentindo confortável com essas semelhanças, com essas afinidades. Bom, essas afinidades, claro que elas podem nos ajudar muito. A gente pode crescer, aprender muito com as pessoas que estão à nossa volta, e isso é indiscutível. Né? Haja visto quanto a gente aprende na zona familiar, né? Afinidades com, muitas vezes, nossos pais, nossos irmãos, as pessoas do contexto familiar. Né? Muitas vezes nós ali obtemos, né, uma grande fonte daquilo que somos nessa vida, retratada com aquilo que nós recebemos, o conforto, o aquecimento, o acolhimento, o direcionamento. Né? Então, a família é uma grande fonte, né, dessas. Às vezes, não acontece exatamente dessa forma, porque, às vezes, o meio familiar ele não é tão afim. Né? Não sei se vocês já ouviram alguém falar isso, mas tem gente que se sente como, eu nasci na família errada, eu estou fora do contexto. Eles não têm nada a ver comigo. Tem gente que fala isso, né?
Isso não tem nada a ver comigo, né? Não é possível, uma coisa, né? O pessoal mandou o zip code errado. E quando a gente sente eles não têm nada a ver comigo, o que a gente pode imaginar, né? Que gera um grande sofrimento essa convivência, né? Quando a gente se sente desidentificado com a nossa própria raiz, né? Então isso muitas vezes dificulta o nosso crescer, o nosso despontar, o nosso evoluir, o nosso desenvolvimento, por essa desidentificação que a gente faz da nossa própria raiz. Então, nós podemos, muitas vezes, além de aprendermos, também nos retroalimentarmos nas nossas deficiências ainda adormecidas, buscando apenas afinidade. Por quê? Porque se eu busco afins que fazem coisas que, às vezes, não me fazem prosperar como pessoas, mas a gente está junto só pela similaridade, eu posso, por exemplo, retroalimentar aquilo. Então, vamos dizer que eu gosto de... Eu tenho um vício, né? E dentro desse vício eu encontro companheiros que também gostam do mesmo vício. Mas é um vício que, ao longo do prazo, eu percebo que ele não é um vício que beneficia a minha pessoa, como nenhum vício beneficia, né? Então, eu vou perceber o quê? Que muitas vezes me manter naquela afinidade, muitas vezes, mas me deixar naquele mesmo estado, né, de retroalimentação daquela situação que eu vivo. Porque, claro, quando eu começo a pensar em que eu não quero mais fazer aquilo, o outro fala, imagina, que bobagem, tão normal, o que tem? Aí a gente, né? Não que a gente está nessa por causa do outro, mas através do outro eu me retroalimento e posso me manter na paralisia, ou vou chamar de adormecimento, daquilo que eu não consigo resolver em mim, né? Então, é muito importante a gente meditar sobre essas questões. Muitas vezes, eu também posso sentir que o prazer nas afinidades, ele está contido porque, por exemplo, o outro me faz me sentir muito importante. Então, muitas vezes, a gente pode se retroalimentar naquela condição de se manter naquilo. Eu nem acho o outro simpático, eu nem gosto muito dele. Mas a forma como ele me trata, ele me faz me sentir importante, né? Ele me faz me sentir inteligente, a forma como ele me vê. Então, muitas vezes, eu posso ficar afinado com pessoas, ou então, porque a convivência com ele, eu também me sinto importante. Porque ele é importante. Então, eu me sinto importante porque eu estou próximo de alguém que talvez tenha muito dinheiro, que talvez tenha muito poder, que talvez tenha alguma coisa que eu, como ainda não encontrei dentro de mim esse potencial, eu ainda busco me alicerçar ou dar um brilho, né, um holofote para mim, através da luz do outro. Então, eu posso dizer que eu vou na carona da luz do outro. Então, muitas vezes a gente faz isso, né? A gente convive com uma circunstância que a gente, às vezes, nem é muito aprazível, mas isso é um holofote, é um trampolim, né? Fulano conhece o chefe lá. Então, né, eu tenho sempre essa chance de ser apresentado. Então, muitas vezes eu não me desligo daquilo pela condição que eu sinto de comodidade na afinidade. Ou então, porque o outro me trata com essa admiração. Eu me sinto, né, o outro valoriza muito, diz que eu sou muito linda, sou muito inteligente, alguma coisa aí que para a gente tem valor. E aí eu fico ali me retroalimentando daqueles elogios. Eu preciso daquela circunstância e eu fico me retroalimentando daqueles elogios, né? Elogios pode ser qualquer coisa que o outro nos alimenta. E a perspicácia humana, ela é muito interessante, porque não demora muito para a gente descobrir aonde o outro gosta de ser massageado. Vocês acham que demora? Rapidamente a gente percebe, né? Eu até às vezes fico preocupada, porque se alguém começa a elogiar muito uma coisa para mim, eu penso, eu devo estar transparecendo que eu acho que isso é muito importante, porque a pessoa está buscando enfatizar outra vez, por quê? Porque eu devo estar mostrando, de alguma forma, que eu gosto de ser massageada nesse lugar. Então, essa visão, ela é muito subliminar, vou usar essa palavra, porque ela vai demandar de mim uma certa entrega, uma certa análise, um certo desejo de entender um pouco mais das minhas relações, além do rasteiro. Estou fulano, eu gosto dele porque ele mora perto, porque ele me dá uma carona, porque essa coisa porque é legal, a gente bate papo.
E às vezes a gente não vai no profundo do porquê eu me ligo a certas situações, né? Ou então porque, por exemplo, eu lidero naquele grupo, eu sinto afinidade com aquelas pessoas ou aquela pessoa, porque ela nunca desafia a minha opinião. Então, tudo que eu digo, amém. Claro, certo. Fantástico, Rosana, sua ideia é maravilhosa. Ela nunca me desafia, não me tira daquele lugar de conforto de eu ser desafiada. Então, ela nunca questiona e fala, ei, peraí, Rosana, que viagem astral é essa que você está fazendo, doida? Para que essa ideia é maluca. Ela nunca me coloca nesse lugar. Então, é confortável. Né? Quem não gosta de ser reforçado que a sua verdade ela é ótima, que ela é verdadeira, né? Então, muitas vezes, a gente também se afina às circunstâncias e que eu tenho que dizer, aquele que nos questiona, ele nos tira da zona de conforto. Eu não estou dizendo que a gente vai sair daqui e vai começar a questionar todo mundo, né, para tirar todo mundo da zona de conforto. Não é esse o desejo. Mas o outro, quando ele me questiona, ele me dá uma chance de ver diferente. Ele abre uma possibilidade que eu, dentro da minha própria análise, eu posso perceber se ela é boa ou não. Né? Porque, claro, eu vou com Allan Kardec, né? Ele vai dizer que a gente tem que usar critérios, a gente tem que usar bom senso para a gente poder pensar naquilo que a gente lê, naquilo que a gente aprende. Mas isso não se aplica ao espiritismo apenas, isso aplica a qualquer coisa. Mas o outro que me desafia, ele me tira do adormecimento que eu tenho daquilo que eu uso como estilo de vida. Então, muitas vezes, nós queremos ficar mantendo esse lugar de líder, né? Ali eu sou a pessoa que pode mais, todo mundo é meio súdito. Então, todos esses lugares de afinidades, às vezes, podem aparecer. Como é que eu percebo se eu estou gerando afinidade com pessoas que são um engessamento, me mantendo na zona de conforto de quem eu sou, ou se essas pessoas estão contribuindo, realmente eu estou trocando com elas alguma coisa que quando a gente se encontra é tão salutar. Então, eu acho que o provocativo é a gente começar, né, a observar. Né? Eu acho que isso é uma necessidade quando a gente quer analisar sobre esse ponto de vista, a gente começar a observar para ficarmos mais conscientes do que as afinidades que conquistamos reforçam em nós. Extremamente importante. Porque aí eu começo a perceber o quanto eu posso crescer com essas afinidades. Porque muitas vezes, por função de não pensarmos isso e acharmos que a gente se agrupa apenas porque a gente vai comer aquela comida gostosa, claro que a gente vai comer aquela comida gostosa. E claro que estar junto é muito gostoso. Mas eu quero mais. Eu quero entender de onde provém isso. Eu quero perceber o que eu estou aprendendo com aquela pessoa que eu estou recebendo na minha casa, ou que eu estou indo na casa dela, ou coisa parecida. Então, aonde que eu estou crescendo naquela afinidade, naquela relação que eu escolhi, de certa forma, às vezes eu escolhi, às vezes eu fui escolhido. Né? Então, eu acho que quando a gente olha para dentro e faz essa pergunta, faz essa observação, a gente vai começar a colher os frutos do que essa boa amizade pode trazer para nós. E aí nós começamos a crescer. Não que a gente não cresça só na convivência, porque às vezes só de osmose ver o outro fazendo uma coisa boa, né? A gente às vezes meio pega no tranco. Vamos lá na yoga? Vamos também, então vamos todo mundo. E às vezes você nem sabe bem o que você está fazendo, mas você está indo né? E a gente vai indo lá. Mas, às vezes, não, peraí, deixa eu entender o que esse benefício vai me trazer, né? Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos estar buscando somar tudo que é bom. Porque a gente não vai imaginar que essas afinidades não têm defeito, né? Não tem como. Que a gente entra nessas afinidades familiares ou de amigos, claro que todo mundo tem defeito igual a gente. Então, a gente também não vai esperar que essas afinidades só façam coisas maravilhosas. Porque todo mundo erra, todo mundo, né? Existe todo Mas isso não é o relevante. O relevante nessas afinidades é o que a pessoa tem de bom para acrescentar na minha vida, para mim. E, claro, o que eu também estou doando e posso acrescentar na dela? Né? A gente está fazendo aqui aquela troca, uma troca que eu diria que é extremamente salutar. E aí a gente começa a entrar num profundo, que é exatamente o que o Espiritismo nos convida, que é esse autoconhecimento através do outro. Porque aí eu estou realmente me percebendo através das pessoas que eu convivo.
né, o que cada uma delas. E isso não é uma amizade só de gente que vai jantar na tua casa. Isso é o seu chefe, né, que às vezes você pensa que você não escolheu. Mas a gente aceitou aquele emprego, né? Aquilo veio. A gente aceitou aquela profissão traz esse tipo de circunstância. E às vezes a gente vai encontrando afinidades dentro do emprego. Às vezes não, às vezes sim, né? Então, que a gente passe a ter muito mais ação consciente dentro das nossas relações do que apenas é gostoso ficar perto da pessoa. Porque às vezes a vibração é boa, só isso eu já estou ganhando. Já estou no lucro, porque eu fico lá, é tão gostoso, é fofinho, né? Assim, uma coisa que a gente sente bem, né? Já é bom. Mas eu acho que para a gente crescer com aquilo que o outro tem para nos dar, para a gente aprender, nós precisamos ser esses observadores, né? Mas há também essa necessidade, né, que às vezes a gente não consegue chamar de afinidade. A gente tem uma certa dificuldade de dizer que fulano, que é de um jeito que eu não gosto, ele é meu afim. Daí ele não é meu afim, né? Eu sou obrigada a conviver com ele porque ele trabalha comigo. Eu sou obrigada a conviver com ele porque ele é o que eu vou fazer, é meu irmão. Né? Eu sou obrigada a conviver com ele por isso, por aquilo outro, porque a gente vem no mesmo centro espírita. E aí eu não chamo mais de afinidade. Mas é interessante, aí eu chamo de uma necessidade, né? Eu convivo porque é necessário, então a gente está naquela paz necessária, né? E dali, daquela pessoa, normalmente, o que vocês acham? Vocês acham que a gente aprende alguma coisa das pessoas que a gente não tem afinidade de uma forma inconsciente? Quando eu não tenho afinidade, normalmente, eu repudio tudo que aquela pessoa faz. Eu critico, não gosto, não acho bom, não acolho. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa fantástica, mas como ela na minha afinidade, eu sinto. É bonzinho, até que dessa vez foi até melhor. Melhorou um pouquinho. Né? A gente nunca dá aquele elogio grandão, gostoso, que a gente dá para o amigo afim e fala parabéns, boa sorte, você é demais, está dando certo, né? Bacana, vai. Para o outro que a gente não sente que é afim, a gente faz, tá bom. Oh, I don't want to go there. Tudo é um mal necessário. Então, veja, mas o Espiritismo vai trazer uma coisa interessante para a gente, que a gente pode reconfigurar essa necessidade. Ele vai dizer, né, através, a gente já está estudando hoje, Mecanismos da Mediunidade, através de André Luiz, inúmeras obras, não quero citar uma em questão, mas Kardec vai nos trazer o seguinte: a gente tem as afinidades que nós escolhemos, que eu acabei de contar aqui para vocês, mas nós temos as afinidades energéticas. Lembra? O que o Espiritismo traz para a gente? Que é o nosso pensamento, né, as nossas emoções, elas produzem ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas exalam de nós e automaticamente nós atraímos o quê? A afinidade energética. Afinidade vibratória. Né? A nossa vibração atrai vibrações. Então, aquelas pessoas ou circunstância, porque eu quero englobar a circunstância junto também, porque a gente atrai circunstâncias, né? Circunstância, furou o pneu, uma circunstância, né? Então, aquelas pessoas ou circunstâncias que a gente não vê como afinidade, eu diria que elas são a afinidade mais real que nós temos, porque é a nossa afinidade energética. Nós atraímos exatamente aquilo que nós somos. E a afinidade que eu escolhi, muitas vezes o outro está num patamar muito diferente do meu. Mas a gente convive fisicamente. Mas vibratoriamente, nós estamos em outro universo. Universo não, porque todo mundo que está aqui dentro está mais ou menos no mesmo universo, né? Mas a gente está em outro país. Para ficar um pouquinho longe. Mas as afinidades que eu crio porque eu não escolhi apenas porque eu sou afim energeticamente, elas são a minha realidade. E, às vezes, elas são tão gritantes porque nós não queremos ver a gente. Porque, através das nossas afinidades, nós vamos nos espelhando em quem nós somos. Quem já não viveu algo parecido, de achar o outro totalmente arrogante, né? Vixe, eu fui lá, ela fez aquela palestra lá, a Rosana, nem pensar, vou assistir de novo, arrogante. Aí você pergunta para o amigo do lado, você não achou ela arrogante? Aí a pessoa fala, não, achei legal, é boa. Falou,
gostei, foi bom. Aí você pergunta para o outro e ninguém concorda com você. E aí você começa a perceber o quê? Tem alguma coisa que me coligou a sentir esse sentimento em relação ao outro. E isso é o quê? Afinidade. A outra, eu posso realmente estar transparecendo essa arrogância. Mas para o outro perceber a minha arrogância, ele tem que ter também. Então, nós vamos percebendo que o mecanismo da vida é justamente para nos possibilitar, nos educarmos através do outro. E aí a gente vai descobrir que esse mecanismo ele é fantástico, porque ele vai proporcionar para a gente justamente a possibilidade da gente se enxergar através das circunstâncias e das pessoas. Então, Emmanuel vai dizer algo numa psicografia que Chico Xavier fez, chamada Afinidade, que vai refletir exatamente naquilo que a gente está dizendo. Ele vai dizer, de modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante. Então, a gente exala, e essa atrair é o ingerir, né? Projetando em torno de nossa individualidade, a nossa esfera vibratória, as forças que acalentamos em nós mesmos. Então, ele é crucial. Ele vai dizer, nós atraímos semelhanças. Nós estamos envoltos por circunstâncias muito parecidas com a nossa, né? Que não tem nada de errado. O Espiritismo não coloca isso como um ponto errado. A única coisa, muitas vezes, é que nós não temos essa percepção, porque muitas vezes, num processo distorcido, nós temos dificuldade, né? Enquanto nós não nos autoconhecemos o suficiente, nós temos muita dificuldade de percepção da nossa realidade íntima. Então, a gente sempre acha que é melhor que o outro. Então, como é que eu sou igual? Eu não estou nesse patamar. Se eu estivesse no lugar dela, jamais teria feito aquilo. Quem já falou isso? Levanta a mão. Quem falou isso, né? Quem não levantou a mão é mentiroso. Não, é brincadeira. Ixi, tem gente que levantou as duas mãos. Isso mesmo, se autoconhece. A gente já falou isso. Muitas vezes nós já sentimos isso. Né? Nós já sentimos essa coisa de dificuldade de nos colocar no lugar do outro. Como a gente vai se colocar no lugar do outro se a gente não se humaniza ao ponto do lugar que o outro está? Se eu me colocar no lugar superior, como eu vou conseguir entender quando o outro erra? Como eu vou acolher ele? Se eu jamais faria aquilo que ele fez. Passa uma semana, a gente faz pior. Aí até alguém cutuca e lembra assim, tá vendo? Você não falou? Você está fazendo pior. Aí você, não, é diferente. Esse caso aqui teve um motivo justo. Eu não costumo fazer isso, foi só essa vez. Agora é uma delícia porque tem o iPhone, grava tudo, né? O telefone. Aí a pessoa fala isso, uma semana, você fala, já é a segunda, terceira, né? Porque isso, né, muitas vezes, não é nossa realidade, né? Então, o que ele está dizendo? Através da nossa vibração, exalamos e absorvemos ondas que atraem pessoas e situações o tempo todo. Mas, Rosana, então isso é ruim? Isso é um presente. É um presente a gente poder, quando a gente exala, atrair as afinidades, porque através dela, hoje eu estava falando uma coisa na aula que eu não tinha pensado nisso antes, eu achei que é muito instrutivo, porque agora eu vou usar agora. Eu estava dizendo, imagina que você é um preguiçoso 10, número 10, né? Não é 10 top, não, top é 100. E você atrai uns preguiçosos. E aí, de 10, você fica 70. 10 dava para aturar, mas 70 você não aguenta, você não move. Então, o que a gente precisa com 70? Desesperadamente mover. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar naquele maldito, né? Porque a gente acha isso meio maldito, que a pessoa faz até assim, eu quero sair desse processo obsessivo, né? Como se tivesse colado. E aí a gente vai ver o processo obsessivo que a gente estuda dentro do espiritismo, para quem não sabe o que é obsessão, é quando Kardec vai dizer que é quando um espírito intencionalmente deseja fazer algo que não é bom para você, entra no seu campo vibratório. E automaticamente, Kardec também vai dizer que para que ele entre no seu campo vibratório, você tem que ter aberto a porta. Não dá para arrombar, não tem segredo, ninguém tem a chave, você tem que ter aberto a porta, né? Então, isso totalmente nos coliga a esse processo. Mas o processo obsessivo nada mais é do que um call. Ele vem
para nos tirar de uma zona de conforto que nós estamos, e ele vai trazer o quê para nós? Uma possibilidade de a gente se mover. Quantos de nós não chegou nesta casa ou em outra casa por um processo obsessivo? É um convite. Por quê? Porque você não aguenta mais aquilo e você tem que tomar atitude, você tem que mudar a sua alimentação, você tem que tomar remédio, você tem que buscar ajuda, ou você tem que buscar um centro, você tem que buscar alguma coisa que tire você daquele total desconforto na qual você está integrado. Então, muitas vezes nós olhamos aquilo que nós não gostamos de uma forma negativa. E aí eu acho que é o grande convite, é a gente ter a percepção que aquilo que nos afeta, aquilo que nós atraímos, apesar de às vezes não gostarmos, é o que nos move. É aquele marido chato, é aquele que fala toda hora que você devia ser melhor, né? E você fica achando que ele é chato, mas às vezes ele é o guardião ali que está te ajudando em certas coisas. Né? Aquele chefe que exige muito, e você acha que ele exige muito, que ele nunca te reconhece, mas ele vai te fazendo muitas vezes se mover, fazendo você agir de uma forma diferente. Né? É o filho que exige muito, né? Porque de repente ele desafia, ele fala por que não? Por que não? E aí você fica, não, por que não? Mas peraí. Tem que explicar por que não. E aí força você a pensar, você tem que achar lá o porquê não, etc., para ser uma coisa coerente, né? Então, eu diria que tudo que nós olharmos que parece uma necessidade de convivência, mas que não é necessariamente aprazível, talvez seja o maior remédio que a gente pode ter. Mas nós não gostaríamos de exalar uma coisa diferente para atrair uma coisa diferente? Claro! Mas como é o mecanismo da gente poder fazer isso? A gente justamente sendo nós, atraindo outros nós, esses nós transbordam, não dá mais para ser assim, e eu vou me transformando com essa convivência com outros. Por isso que os agrupamentos fazem tanta gente crescer. Nós estamos agrupados aqui no centro, né? Nós estamos estudando juntos, nós estamos numa busca de trocar ideias, nós estamos numa busca de sabermos relacionar um com o outro para ver um respeito, para tudo aqui poder funcionar. Né? Porque imagina, um quer a cadeira assim, o outro quer a cadeira assado. Tem que haver respeito para poder, né? Respeito à opinião do outro, à aceitação. A gente tem que treinar várias habilidades para poder conviver em grupo. Olha a família, né? A gente pode escolher, nunca mais fala com aquele irmão. É uma escolha que a gente muitas vezes faz. Mas ela resolve o relacionamento? Absolutamente não resolve. Ela faz o quê? Adia. Em algum momento você pode ter certeza que esses espíritos vão se encontrar nessa vida, em outra vida. Né? Às vezes é ele que vai cuidar de você lá, trocar tua fralda no final da tua vida. E aí você, uau! Nunca pensei nisso. Ia ser bom, bora, vamos unir eles lá no final, porque ia ser bom, ela aprende que a importância é ser cuidada, coisa e tal, e a vida nos une de alguma forma. E isso não é punitivo, absolutamente, isso é maravilhoso, porque isso tira completamente todos esses véus que a vida que nós vamos colocando na vida, e vai descortinando para a gente perceber a grandeza do movimento, do mecanismo de Deus. Então, nós precisamos o quê? Valorizar a necessidade de conviver para aprender tudo e com todos que atraímos no nosso caminho. A gente precisa valorizar. O valorizar que eu quero dizer é gostar. Como eu vou gostar daquela pedra no meu sapato? Dando um jeito na pedra. Né? A gente pode comprar um tênis maior. A gente pode pôr uma meia mais grossa. Né? A gente pode dar um jeito, mas eu preciso conviver. Eu posso fingir que a pedra não existe. Isso a gente faz por um tempo. Com certeza, todos nós fazemos por um tempo. Mas chega uma hora, a convivência ela é tão oferecida novamente, aquilo é tão estampado, porque muitas vezes, eu me lembro de uma moça que veio aqui no centro e ela disse, eu não me dou bem com meu irmão. Mas que coisa mais engraçada que aconteceu comigo. Eu saí de lá porque a convivência era muito ruim. E não é que eu vim para cá e eu arrumei uma pessoa que é igualzinho meu irmão. Eu disse, meu Deus, que coincidência, que azar. Eu não disse isso. Eu disse, então, a vida é assim. Ela nos coloca, ela nos dá esse presente de novamente aquela questão, num outro formato, num outro corpo, numa outra circunstância,
voltar de novo para a gente trabalhar aquilo que a gente não trabalhou lá no Brasil, que era até mais fácil, né? Gastou dinheiro, mudou, tem que falar outra língua, ficou difícil. Mas tudo bem, a gente pode fazer isso agora. Mas, às vezes, a gente não percebe que o jeito original é até o mais fácil. Mas está errado a gente ter que ser exposta a várias experiências de jeito nenhum. Às vezes, a gente só aprende na repetição. Às vezes, a gente tem que repetir isso inúmeras vezes. E acredite, nós estamos fazendo isso em inúmeras vidas. Não é verdade? A gente não está repetindo só nessa. Né? Ou então a pessoa, não, olha, eu casei com um alcoólatra, mas você não acredita, eu casei com o segundo, você não bebe, não bebo. Ele passou a beber. Meu Deus, como é que pode? Os eixos, gente, eles estão afinados à nossa necessidade. E, às vezes, a melhor forma de eu ter certeza que eu saí do vício é eu ser exposta a ele. Não, Rosane, isso é masoquismo. Não, isso é André Luiz, está lá. Tem um episódio, né? Aí você tem que perguntar para André Luiz se ele é masoquista. Mas ele conta essa história, que para mim é muito acolhedora nesse aspecto, muito clara. Ele vai dizer que uma moça, ela é colocada num environment onde todo mundo bebe, e ela fazia isso antigamente, em outras vidas. E que a melhor forma dela ter certeza que aquilo está bem resolvido dentro dela é a exposição. Qual a melhor forma que vocês encontram de lidar com o medo de vocês? Quem é que aqui, talvez teve gente aqui que aprendeu no Brasil, mas quem não aprendeu no Brasil inglês, qual a forma que aprendeu inglês aqui? Falando, né? Meu marido falava, você gesticula bem. Né? Não dava para falar que eu falava inglês, então era você gesticula bem. A gente vai tendo que se virar, fala uma palavra, gesticula um monte. Né? Por quê? Porque se a gente não se expor àquela circunstância que para nós é muito difícil, a gente não consegue nunca get over naquilo, a gente não sai daquilo. Então, a exposição, ela é o remédio. Ninguém está dizendo que a gente vai tratar uma síndrome do pânico colocando a pessoa, né, exatamente numa circunstância onde ela vai ter pânico. Ou então uma claustrofobia, prende ela no elevador. Se ela não sair morta, ela sai curada. Ninguém vai fazer uma coisa, isso não funciona. Nós estamos dizendo de um processo para tirar a pessoa da claustrofobia, né? Um processo que ela vai se ajudando, ela vai integrando uma série de outras potencialidades, coisa e tal, para que ela venha trabalhar com aquilo em algum momento. Não sei em que momento, né? Pode ser nessa vida, pode ser em outra. Ela tá vindo trabalhando, de repente, já em várias. O tempo não é nosso problema, gente. Apesar de a gente achar que tempo é totalmente nosso problema. Porque a gente fala com as pessoas, eu não tenho tempo. Eu estou busy. Tudo que a gente menos acha que a gente tem hoje, talvez dinheiro é uma delas para alguns, mas é tempo. Quem não reclama, ou já reclamou aqui que não tem tempo? Ah, você não vai lá me visitar, não tenho tempo. Ah, você não pode fazer esse curso, não deu tempo. A gente nunca tem tempo. Então a pergunta é, o que a gente faz com o tempo? Para a gente poder reclamar. Porque a gente poderia dizer, não fui te visitar, porque realmente eu estou fazendo algumas coisas que são prioridade hoje, coisa e tal, que assim que eu terminar esses projetos eu vou ficar de uma forma com mais possibilidade de fazer outras coisas. Mas a gente vê isso como falta, como carência. Então a gente fica correndo atrás desse tempo, né? E o tempo é muito subjetivo, sabe por quê? Porque se a gente gastar o dia inteiro busy, mas não pensando em nada do que nós estamos fazendo, a gente não aprendeu nada. Então, todo aquele tempo consumo em que a gente pensou que, nossa, eu fui, trabalhei, às vezes braçal, às vezes intelectualmente, não importa qual tipo de trabalho, quando eu aperto assim, o aproveitamento foi muito pouco, porque em nenhum momento daquele eu tive consciente. Você lembra como você voltou para casa? Foi pela Dixie ou pela... não sei. Não lembro. Você lembra lá o que o pessoal falou? Ih, não anotei. Não lembro. Mas e como foi lá o trabalho? Nem sei, mas fulano melhorou? Ah, nem lembrei, ele está doente? Não lembro. Nós não estamos conectados com nada. Se nós não começarmos a nos observar, mergulhar, que essa é a proposta do Espiritismo, que a gente mergulhe dentro de nós, a gente não consegue perceber a qualidade que o nosso tempo representa para nós. Né? Porque eu acho que a melhor coisa é terminar o dia e você falar, uau, hoje o dia foi maravilhoso. Eu fiz... várias coisas que para mim foram importantes, ou eu fiz uma coisa que para mim foi muito importante, não importa o número, porque a gente não é ticador de lista, mas assim, eu fiz alguma coisa que foi muito boa para mim, eu descansei, por exemplo, não fiz nada, eu estava precisando descansar, tirar férias, né? Não importa o que é,
mas isso faz com que a gente se coligue a nós. Se essa coligação não existir, eu vou ter muita dificuldade. Então, o que muitas vezes o outro também representa para mim? Às vezes nós atraímos pessoas que apertam botões que nós não sabíamos que existia em nós. Isso é... Vocês já devem ter ouvido isso quando alguém fala assim, fulano me tirou do sério. Eu não tinha noção que eu tinha capacidade de fazer aquilo. Sei lá, quebrar uma porta, dar um soco na parede, não sei, alguma coisa lá que eu fiz, né? E aí a gente percebe que a gente tem capacidade de sentir aquela violência, aquela raiva, que até então a gente achava que a gente era tão comedido, que tudo era tão sob controle, né? Então, muitas vezes a convivência com o outro nos gera esse apertar de botões. E nesse apertar de botões, eu começo a me conhecer mais. Opa, peraí, como é que eu consegui fazer aquilo ali, né? O que é aquilo ali? Né? A gente até fala assim, uma coisa me tomou. Aí eu falo, tomou. Essa coisa chama-se você. Essa coisa te tomou. Porque a gente faz até assim, uma coisa veio, me tomou, Rosana, me tomou. Tomou. Você se tomou, né? Porque a gente pensa que é externo, é o outro que traz isso para mim, né? O outro que me toma, o outro é que me tira do sério. Você tanto faz que até consegue. A gente não faz, já falaram isso? Você até consegue, até me tirar do sério. A hora que você tira, você fica feliz, não fica? A gente gosta um pouco de falar isso, né? E isso é verdade? Não é verdade. Nós é que não temos ainda o equilíbrio para sabermos o valor do nosso equilíbrio. Porque quando a gente tem essa paz, quando a gente encontra esse lugar que nós estamos em busca, desse lugar que nos gera esse equilíbrio, essa tranquilidade, meu Deus, não tem nada que vai fazer, nada mais importante que vai me tirar desse lugar, um lugar tão aprazível. Né? Assim, nada, nenhuma discussão, nenhuma verdade que eu quero impor para o outro vai valer mais do que a paz que eu estou sentindo. Né? Porque muitas vezes a gente, né, eu não sei quem foi que escreveu essa frase, se foi Gandhi, se foi Chico, né, se você quer ter paz, você quer ter razão. Muita gente aplica isso para a esposa, que eu acho totalmente funcional. Né? Você quer ter paz, você quer ter razão. E muita gente aplica isso para o marido, que também é totalmente funcional. Né? Porque às vezes a gente vai perceber o quê? Que a gente está ali discutindo cores. Não, bota aqui, bota ali. Né? A gente está não indo para lugar nenhum. Então, muitas vezes, o que a gente tem que ter é a paz. Então, a paz, depois, com os ânimos se acalmam, e a gente pode, né, buscar, discutir, vamos conversar de novo, o que é melhor. Mas manter a paz é o melhor, porque não há nada que se resolva fora da paz que seja bom para a nossa saúde física, mental, espiritual. Né? Para o ser integral que nós somos. Nada, nenhuma coisa que seja fora da paz vai ser bom para nós, né, nesse aspecto. Isso não quer dizer que eu não valorize as crises, eu acho que as crises são ótimas, mas elas são necessárias para a gente encontrar, é o caminho para encontrar essa paz. Né? Então, pessoas com características que não conseguimos aceitar em nós mesmos, mas que podemos enxergar através do outro. Então, vamos encontrar pessoas que têm características que muitas vezes é o exemplo que eu estava dando da palestra, que a gente não tem dificuldade de perceber na gente, mas que quando a gente convive, a gente percebe aquela característica. Puxa, hoje até na aula, uma amiga falou isso, ela não está aqui agora. Ela falou, nossa, essa semana eu estive com uma pessoa e eu totalmente vi que eu sou exatamente igual a ela. Ela fez um negócio lá e eu falei, meu Deus, eu faço isso também. Eu sou exatamente isso. Então, o outro, ele se desponta como essa possibilidade. Então, a gente poder ter essa convivência aprazível com as afinidades que nós julgamos ter escolhido e com as pessoas que são diferentes de nós, isso é o que nos leva a crescer. É esse lugar que vai fazer a gente mover. É essa consciência de escolha que vai fazer a gente mover. E Joana vai dizer algo sobre vida feliz, bem interessante. Ela disse, age com serenidade, certa de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Então, nós vamos estar sempre captando e emitindo circunstâncias que nós estamos revestidos nelas. Então, quando a gente fala aquela frase irônica e depois o outro responde de uma forma agressiva, a gente diz, mas foi uma brincadeirinha. Mas eu estava só brincando. Você já tinha que ter vindo com 3 pedras?
Mas aí você vai brincar com aquilo que você tem certeza que o outro odeia. Aí você, sim. Aí você, ai, por que você reagiu assim? Nossa, você está desequilibrado, você tem que tomar uns passes. Mas a gente foi lá e, tocou na ferida do outro. E tá tudo bem, porque o que a gente faz tá bom, né? Então, eu acho que a gente precisa, através dessa convivência com o outro, perceber as fronteiras, os limites que o outro tem. Os limites no sentido de até onde eu vou machucar, até onde isso não é bom, até onde isso vai arranhar nossa convivência, a hora que eu brincar com ele sobre isso que eu sei que é um issue para ele, né? Então, essas convivências vão lapidar as nossas pessoas. Nós vamos nos lapidar através das convivências. Tanto as que nós chamamos de afinidade, como as convivências que a gente chama de necessidade, porque são necessárias, a gente não tem como não poder escolher, esquecendo que essas necessidades são nossas verdadeiras afinidades. Essa é a escola, né? Então, a realidade que vemos, muitas vezes, é um espelho de nós mesmos. Olhamos o outro com a exata dimensão do nosso mundo interior. Isso, a princípio, eu até diria que é meio depressivo. Parece meio terrível. Você pensar que você olha o outro exatamente como seu mundo interior. Mas faça uma experiência. No dia que você está super na boa, assim, pensa em alguma coisa que você gosta e que aconteceu. E aí você está, nossa. Aí a pessoa vem e fala assim, eu dei uma arranhadinha ali no seu carro quando eu encostei. Você, não, tudo bem, imagina, arranhão, não tem problema. Tudo vai e flui, até aquilo que você não suportaria. Mas no dia que a gente não está bem, nada do que a gente absorve flui bem. Então, a gente vai perceber que muitas coisas que a gente olha para as coisas pelo nosso estado de espírito. Então, quando eu estou bem, eu aceito muita coisa, e eu até, às vezes, eu tenho que entender, eu fico até muito compreensiva, é legal, porque eu estou olhando com esses olhos. Mas quando as coisas não estão bem dentro de mim, eu percebo que eu olho tudo não estando bem. Que insuportável, que absurdo, vou processar a pessoa, né? A gente entra num... Então, nós temos que perceber que nós vemos a vida de acordo com o que nós somos internamente. Se somos positivos, vamos ver as coisas mais positivas. Se somos negativos, vamos ver as coisas mais negativas. Vai depender de como nós lidamos conosco, né? O que vai acontecer internamente comigo. Então, eu preciso aprender a ter esse olhar de como eu vejo a vida. Eu costumo dizer qual óculos. É um óculos cor-de-rosa? É um óculos... Né? Como é esse óculos que eu vejo a vida? Né? Então, gente, o movimento da vida, ele proporciona, através desse mecanismo de exalar e atrair, repetidas possibilidades para nos ajudar a nos conhecer, a nos entender, a nos curar, a nos perdoarmos e perdoarmos o outro, né, a evoluirmos de uma forma ou de outra. Então, esse mecanismo que a vida criou, que é muito clara dentro do Espiritismo, né, que é clara para a gente, quero dizer isso, é justamente para proporcionar que essas convivências venham a fazer a gente crescer. Porque afinidade ou necessidade, a verdadeira maturidade é quando já aceitamos que tudo que nos acontece é perfeito, porque ou está no seu processo em direção à perfeição. Tudo que nos acontece, ou é porque já é perfeito, ou porque está na direção para vir a ser. Né? O Livro dos Espíritos é muito claro quando vai dizer, Kardec pergunta aos espíritos, se nós evoluiremos, como se procederá. E lá os espíritos vão dizer, todos nos purificaremos. Então, quer dizer, a evolução é para todos. Todos nós aprenderemos de uma forma ou de outra. Então, quanto mais a gente interioriza que esse aprendizado é o reflexo, esse reflexo de tudo, é o formato para eu poder aprender, mais eu vou acolher essas pessoas que estão sendo para mim meus amigos, minhas cobaias, a gente pode escolher o nome, né? Que estão sendo para mim esses favores, né? Essa possibilidade, né? Porque o outro é uma possibilidade para mim. Né? Um filho desafiante é uma possibilidade para a gente crescer. Né? Muitas vezes as pessoas vão dizer, puxa, mas meu filho, essas crianças, né, que estão vindo agora nesse momento, eu não sei como lidar isso. Então, é isso. A gente vai aprender a lidar através do desafio de ter um filho que pensa totalmente diferente daquilo, totalmente fora da caixinha que você nasceu.
E aí vai exigir da gente justamente uma adaptação, um entendimento, um crescimento, para a gente poder lidar numa linguagem que a gente vai poder se comunicar com aquela criança. Então, quando a gente percebe, aceitando, né, que tudo que a gente vive está certo, não tem nada de errado, está perfeito. O que nós estamos é sempre buscando, através das relações, nos perceber, né? Nós somos ainda simples e ignorantes, estamos caminhando para esse processo de aclaramento, né, de ampliar nossa consciência, sim, mas enquanto estamos caminhando, podemos também aceitar que todas as convivências de situações, elas estão aqui para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, gente, eu espero que vocês tenham muita paz, um feriado maravilhoso. Obrigada.